Ok, meu pai. Vamos para o nosso livro, o livro Evangelho. Deixa eu botar aqui para todo mundo. Seja bem-vindo. Então vamos dividir aqui a telinha. Ok. Chegou aí, Sandra? Ainda não está chegando, eu acho. Ó, o argueiro e a trave nos olhos? É, Ok. exatamente. Uhum. O capítulo. Tá, então, é Evangelho segundo o Vou selecionar Espiritismo. isso aqui, né? Porque nós temos que ver Sim. só o capítulo. É o 9. É o 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, do capítulo 10. 10º, né? Uhum. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E a lição de hoje é a número 9, se eu não me engano. 9, exatamente. Tá, O argueiro e a trave no olho. ok. Posso começar? Pode. Obrigado. Hein? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São Mateus 7, 3 a 5. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro com efeito. Como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Mesmo. Essa a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao Oh, mais progresso. moi aussi, on était énorme. Honre. Zé, Desculpe, tem amigo meu me ligando, desculpa. Uhum. Ok. Queres comentar, Sandra? Inicia. hum? Eu queria ser sargueiro. Fica à vontade. Não é? Aqui fala, porque é muito fácil, não é? Olhar, é muito fácil para a gente sempre criticar o nosso próximo, né? Ver o defeito do próximo. Mas, como diz já o Evangelho, quem somos nós, né? Nós com os nossos defeitos.
querermos argumentar e ver, ficar falando do defeito do outro. Primeiro olhar para si mesmo e ver realmente também quem somos nós com os nossos defeitos para julgarmos os outros, né? Inclusive, na lição ele diz, se a pessoa tivesse como se vê interiormente, né? Então, exatamente. Agora, para se ver interiormente, seria o quê? Ver organicamente os órgãos ou é ver... Não, é o seu Esse espelho seria pensamento, para né? mostrar quem? Porque se vê, quando ele fala se vê a si próprio, é ver realmente a sua essência, ver os seus pensamentos, as suas atitudes, como, né, como tu age no teu dia a dia. Porque como nós somos imperfeitos e estamos aqui para aprimoramento, cometemos erros também, mas às vezes falamos do erro do próximo como se nós fôssemos perfeitos, como se nós não cometêssemos erros nenhum. Então, é para ver ele mesmo, o espírito, né? Espírito, E exatamente. aí era para ele ver suas virtudes e suas antivirtudes. Se ele pudesse ver a ele próprio. Né? Imagine, uma pessoa que tem um defeito apontar um defeito de outra. Como é que E, pode? e Não é? mesmo sabendo disso, a gente e a gente faz, né? Porque é uma coisa Pois, muito veja como é automática, a gente atual. faz Né? muito isso no nosso dia a dia. É. Esse aí que é o Uhum. grande problema nosso. É de termos um defeito e olharmos para o outro que o defeito é do outro, É. não é? E o defeito é de si próprio. E difícil é isso. Inclusive, Vanderly, na música dele, diz que ele deixa eu sentar, como é que é? Deixa eu ficar só, que eu preciso mergulhar dentro do meu interior para Hum, compreender o que está se passando, que as pessoas estão engolindo umas às outras, e eu. Então ele queria fazer uma viagem dentro dele. Até tem cantores, se eu não me engano, Cal Costa, que ela nessa partezinha aí ela inverte, ela não coloca. Que parece que ele fez uma viagem, dizer assim, deixa eu entrar no meu interior para compreender isso, que eu não estou entendendo. E o livro aqui está nos mostrando que a pessoa tem que fazer uma viagem para dentro de si. Será é. que eu tenho esse defeito? Se eu tivesse se eu tiver esse defeito, como é que eu vou melhorar o outro? Não é? Porque a situação não é fazer a caridade, né? Pois é. É a verdadeira caridade. A verdadeira caridade tem que ser feita em si primeiro, em si próprio. É o espírito que precisa ter essa virtude. Então, se a pessoa é invejosa, como é que ela vai dizer, ó, fulano, você é muito invejoso. Tem gente que fala de você, pararei. Eu também acho que você é invejoso. Lá. Será que você não é invejoso? E está com inveja do invejoso? E está querendo instruir ele, orientar ele, mostrar para ele que ele tem um erro, carrega um erro dentro de si, enquanto a própria criatura que está vendo isso, é que ela é invejosa também. É como dois cegos ajudar um ao outro. Normalmente, se tiver um fosso e se tiver um abismo, eles cairão. Uhum. Eles não estão vendo. Seria aí duas criaturas hipócritas, né? Nesse sentido. Vamos ver a cegueira como sendo que a criatura não faz a viagem dentro dela própria e no seu interior. Então, ela cai em erro. Inclusive, isso é muito profundo. É por aí que Jesus pegou aquele povo todinho no julgamento da mulher, né? Ei, vocês estão vendo o argueiro no olho dela, rapaz. E vocês? Vocês não têm pecados? Vocês não erraram? É. Tem que fazer uma viagem. Ou seja, a verdadeira caridade é na criatura. Como já dissemos, alguém precisa de comer, tudo bem, ajudar na caridade. Mas a verdadeira caridade é dentro de si. É por isso que há guerras, há criaturas que cometem muitos erros, que cometemos. Por quê? Sim. A criatura ainda não investiu dentro dela. Por isso que os umbraus ainda têm muitos problemas, de muitas ordens. Por isso, criaturas precisam reencarnar em planeta como esse, de prova e expiação, e
senti na pele a lei de Italião, né? Ou seja, você era hipócrita, precisa voltar à terra e corrigir isso aí, seu, ó. Isso é o Pai. Imagina, não tem espírito nos julgando lá no mundo espiritual, é o nosso Pai, com os nossos atos, que foi Ele que nos criou. Então, o responsável por nós é Deus. Hum, Nós devemos conta a Ele. Então, Mateus viu isso muito bem que Jesus falou, está anotado no capítulo 7, 3 a 5, né? E deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso mantrave. Aí, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Me lembra até uma passagem de Chico Xavier que tinha uma criança que perguntou a Chico, eu já não me lembro o que era. Parecia para mim simples, já não me lembro mais. E a pessoa foi pedir um conselho a Chico sobre esse assunto. Chico tinha uma dependência. Ele não conseguiu ali realizar, fazer. Aí ele disse: Olha, meu filho, eu não posso lhe dizer como você agir, mas dentro de 2 semanas você vem, eu vou lhe dar uma resposta. Aí Chico hum, procurou fazer aquilo que ele não fazia para dar uma ajuda eu não sei se é uma criança ou é um jovem. Já faz algum tempo, esqueci qual era o conteúdo. E Chico, e essa criança, ou esse jovem foi lá e Chico disse: Sim, agora eu posso te dar a resposta. Porque Chico estava praticando. Eu disse: Meu Deus do céu. Eu entendi perfeitamente ali de Ave Maria, Paizinho do céu. Então, uma das insensatez da humanidade consiste em vermos o mal, né, de outrem, antes de é. vermos o mal que está em nós. Somos insensatos se assim fazemos. E como você confirmou todos os dias, nós devemos pecar, deslizar em alguma coisa nesse sentido. É para analisar. Por isso que os espíritos mais elevados têm dificuldade de nos ajudar, porque nós não nos esforçamos a tanto para atraí-los, para que eles venham nos proteger. Porque a única força que protege a qualquer um de nós é o bem, é fazer o bem, é ser uma criatura do bem, é uma criatura que produz coisas boas, uma criatura que não é insensata, que não é, nesse caso, ver o argueiro no olho do irmão, enquanto ele tem defeitos em muitos. Então, quem é do bem está protegendo-se cada vez mais. Está protegido e protegendo-se. Ali Hum, sim, a criatura tem proteção. Do outro contrário, ela está completamente aberta à maldade, completamente exposta aos erros, a cometê-los e alguém cometer contra ele também erros. Então ela está desprotegida. Pelo contrário, seria fazendo bem que a gente se protegeria. E é assim que a gente se protege. Por isso que nós devemos lutar para que isso seja, para que a criatura julgue a si própria. Eis porque é muito difícil, não é fácil ser espírita. Porque se ele vai fazer uma fofoca a alguém, de alguém, é ele que tem que primeiro analisar. Estou certo fazendo isso? Será que isso não é uma fofoca? Então, se é uma fofoca, Jesus me ajuda a entender. A doutrina dos Espíritos me mostra exemplos que eu não devo fazer. Embora eu possa fazer, mas não deveria. E aí eu vou ter que fazer essa luta comigo para que eu faça uma melhor escolha. Se eu decidir não fazer a fofoca, eu ganho. Se eu decidir fazê-la, ainda estou em erro, ainda estou necessitando de mais provas nessa área para passar desses testes e conseguir a minha aprovação. Caso contrário, não vou conseguir tão cedo. É preciso que façamos essa reflexão.
Então, como é que fica o nosso trabalho dentro da doutrina espírita? É difícil de fazer? Olha, é difícil porque é da criatura, né? É ela ter vontade de querer fazer o melhor nela. Mas tem gente que tem vontade de fazer o mal porque tem vontade. Interessante. Por ignorar que tem consequências isso, ou que conheça mesmo, até espírita, e vá fazer o mal. Lógico que para quem não conhece, a punição será mais amenas para aquele que a conhece. Então, quem estuda a doutrina espírita, normalmente ele é muito cobrado dentro da casa, dentro do lar, o espírita. Principalmente quando ele perde o equilíbrio, principalmente quando fala alguma coisa ou vai julgar alguma coisa. Meu Deus do céu, ele é muito cobrado, porque ele precisa ter. É óbvio que ele ainda não é Jesus. Será um dia? Sim, será. Mas haverá uma luta ainda que ele tem que fazer consigo próprio, uma luta muito séria. Por isso que na doutrina dos espíritos cabe a nós estudá-la, refletir sobre esses ensinamentos, as passagens evangélicas, como a que foi lida aí do texto de Mateus, né, do capítulo 7, 3 e 5, 3 a 5, estudando essas passagens de Jesus, os ensinamentos, a doutrina dos Espíritos, que vem trazer muito enriquecimento, muitos exemplos de criaturas que sofrem muito no mundo espiritual, que o lugar mais difícil de conviver é no mundo espiritual, porque desprovido da matéria, a grande maioria vai saber o mal que você fez, o que eu fiz. Então, esse é o grande problema, um problema moral. Para voltar para casa com imoralidade, né? Os espíritos vão dizer, você é um insensato, rapaz. Você julgava, você condenava. E você era espírita, tá? Você está aqui agora por quê? Você só está porque você está aqui conosco nesse nível porque você pertence a esse nível. Você só falava e fazia o mal, não fazia o bem a você mesmo. Então você está nessa vibração aqui conosco porque você merece. E para quem quer evitar problemas nas leis divinas, então tem que investir em si. Senão seremos mais uma vez chamados de hipócritas, teremos outras experiências, só Deus sabe como é que vai ser essas experiências. Normalmente, como diz os Espíritos, no estudo que já fizemos, nós estamos aqui já para fazermos tarefas, por isso que viemos realizar aqui provas, até expiações, né? Encarnar em expiação. E muitas provas todos os dias. Aí volta para o mundo espiritual, não alcançou fazer o bem naquelas provas, aquelas que não conseguiu, não conquistou. Ele volta numa próxima existência, acumulando porque não resolveu os problemas e com outras provas a experimentar. Por isso que tem criaturas que a vida dele parece mais um inferno por, pelos acúmulos. E é por aí que nós deveríamos olhar bem. Porque o orgulho, no caso aí, ele é o pai, o chefão desses problemas nossos. O orgulhoso, normalmente, ele não aceita sugestas, né? Ele, ele é contrário. Ele não é muito de acordar. É como se só ele tivesse a razão. Esse é o orgulhoso. Na doutrina, cabe a cada um estudar e interpretar da maneira mais correta possível, buscando esses acessórios, esses livros paralelos e procurar investir em si próprio. É uma viagem que estamos fazendo. Quem aproveitar essa viagem fica menos atarefado para a próxima. A não ser que tenha muitas dívidas do passado que Deus fez vários parcelamentos. Aí
Desculpa, para a próxima, esses parcelamentos também vão diminuindo. Mas o importante é que façamos, porque o orgulho é a trave seríssima, né? É ele o chefão dos nossos problemas. A pessoa orgulhosa é uma coisa muito séria. Não dá para ser caridoso e ser orgulhoso, né? Não dá, porque é quase que anulando. Então a criatura tem que investir no bem, nela. Se ela investir nisso, ela se afina com as leis divinas, procura estar estabilizada nessas leis, fazendo o seu melhor, e aí ela se sentirá melhor, se sentirá menos pesada aqui na Terra, se sentirá, às vezes, até que perdeu mais da metade do peso, está num estado tão bem espiritual, e ainda no corpo, que é como se ela estivesse perdendo a metade do peso do corpo. Então, ela é atraída menos pela, pela lei material, né? A lei de atração, fincando os nossos pés na terra, sendo obrigado a termos que fazer força para nos locomovermos. Uma pessoa mais espirituosa, em mais harmonia com as leis divinas, ela vai se sentir assim melhor. É o que muitos procuram, a paz. Então, é algo dentro de si. Que Deus nos ilumine mesmo, nos ajude, porque é uma luta constante para todos nós. Todos os dias. É interessante, né? Todos os dias estamos nessa luta. Todos os dias. Da criatura com ela própria. Nós nunca vamos conseguir vencer ninguém. Fazendo o que o orgulho quer, nós vamos estar só nos endividando, criando sofrimentos terríveis, problemas de saúde dos mais graves que não gostaríamos de passar, mas estaremos se não dermos atenção aos evangelhos de Jesus, porque esse sim, por nós, passou todos os trajes que ele passou, toda aquela luta que ele teve sozinho para explicar, para mostrar que Deus é bom e ele é o Pai que conduz tudo. Ele é o governador do universo. Para isso ele teve que sofrer muito. E nos seus últimos instantes, aqueles danados daqueles pregos que até hoje aquilo ali me arrepia. E entre dois ladrões, ele ainda pedia a nós, pedia a Deus, rogar por nós a Deus, que eles não estão sabendo o que estão fazendo. Perdoa, meu Pai. Eles não estão sabendo. Se eles soubessem, eles não fariam. Com o Espiritismo está mais fácil compreender. É exatamente isso. Já que nós não vamos morrer, vamos continuar vivos. Então, abramos os nossos olhos. O problema nosso sério é o orgulho, o egoísmo. Sério, sério. Por aí tem os seus filhos, né? Tudo que demonstre orgulho, não é? Vaidade, por exemplo, é filho do orgulho. Não é? A avareza. Então, o orgulho, o egoísmo, tem muitas coisas que não são boas para nós espíritos e que nós devemos lutar. E o pior de tudo é que nós devemos fazer essa força contra nós mesmos, que isso é que é difícil. É pior, porque para apontar o defeito dos outros é fácil. Mas para eu dizer, não, o problema sou eu, é meu, eu que sou assim. Esse que eu acho que é meu inimigo, ele está me mostrando quem eu sou. Porque normalmente o inimigo, ele diz quem é, como a pessoa é. Porque o inimigo diz mesmo. Ele não é amigo do inimigo, ele é inimigo. Então o cara sapeca, e sapeca as verdades lá. Se vai terminar em guerra, não sei, mas ele diz mesmo. Já o amigo, normalmente ele oculta. Jesus aqui
os espíritos nos ajudam a compreender que, olha, cuida primeiro do teu defeito. Depois que tu resolver esse defeito, vê lá como é que tu vais falar com o teu irmão que tem aquele defeito que tu tinhas. Vê como é que tu vais falar com ele. Aí tu vai ser dirigido. Por isso, a importância de estudarmos. Que Deus nos abençoe, meu papai do céu. Que Deus nos abençoe mesmo. Uf, que Ele nos abençoe. Que lutemos mesmo, sinceramente. Queres comentar, Sandra? Mais? Não, Não? não. Não, né? Então tá. Então vamos para o próximo livro, que vai ser o livro A Gênese, né? O esboço geológico da Terra, do capítulo 7, períodos geológicos da Terra. Um assunto completamente diferente, mas é a Gênese. Então, a Gênese agora está sendo mais orientada, está ficando mais sólida, mais justa, do ponto como ela é, não é? Que as observações somos nós que fazemos, Deus é que vai deixando os rastros e que devemos estudá-los e, dentro da verdade, do que se explica corretamente, é o que devemos guardar como a informação correta para que tenhamos certeza do que estamos estudando e falando. Então vamos para o livro. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui. Pronto. Um já foi. Tá aí, não sei se já chegou para tu, Sandra. Ainda não. A Qual é o que? Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A Gênese capítulo 7º, esboço geológico da Terra. Ok. Aí temos o Ah, tá. capítulo. Ok. A Gênese e os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Capítulo 7º, Esboço geológico da Terra. Períodos geológicos. A Terra conserva em si os traços evidentes da sua formação. Acompanham-se-lhe as fases com precisão matemática, nos diferentes terrenos que lhe constituem o arcabouço. O conjunto desses estudos forma a ciência chamada geologia, ciência nascida desde o século XIX, e que projetou luz sobre a tão controvertida questão da origem do globo terreno e da dos seres vivos que o habitam. Neste ponto, não há simples hipótese, há o resultado rigoroso da observação dos fatos e, diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas, de maneira bem mais certa do que nos livros pré-concebidos, porque é a própria natureza que fala, que se põe a nu, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Desde que se notem traços de fogo, pode dizer-se com certeza que houve fogo ali. Onde se vejam os da água, pode dizer-se que a água ali esteve. Desde que se observem os de animais, pode dizer-se que viveram aí animais. A geologia é, pois, uma ciência toda de observação. Só tira deduções do que vê, sobre os pontos duvidosos nada afirma. Não emite opiniões discutíveis, por esperar de observações mais completas a solução procurada. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Graças a elas, o homem conhece hoje a história de sua habitação, tendo desmoronado para não mais tornar a erguer-se,
a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o berço. Em todos os terrenos onde existam valas, escavações naturais ou praticadas pelo homem, nota-se o a que se chama estratificações, isto é, camadas superpostas. Os que apresentam essa disposição se designam pelo nome de terrenos estratificados. Essas camadas de espessura, que varia desde alguns centímetros a 10 até 100 metros e mais, se distinguem entre si pela cor e pela natureza das substâncias de que se compõem. Os trabalhos de arte, a perfuração de poços, a exploração de pedreiras e, sobretudo, de minas, facultaram observá-las até grande profundidade. São, em Ok, geral, Sandra. A tá gente. bom? Tá. Ok. São, foram dois, né? Uhum. Foi. Então vamos dar só uma olhadinha aqui para a gente continuar. Obrigada. É grande, Queres né? falar sobre aí, Sandra? Não, obrigada, Voltaire, pode Ó, falar. será que o assunto que está aí, você estava estudando é isso aqui? Está aqui? E aí? Ah, Você sim. acha que é isso ou não? Sim. Pelo É ou texto não que é? ele fala que a natureza, a própria natureza, conta a sua história, né? Uhum. Pelas Ó, vê aqui, ó, camadas. essas linhazinhas, são bem definidas essas linhas, ó. São épocas, séculos e séculos. Já imaginou? Material, ó. Isso aqui é um fato. Contra fato não tem argumentos. Então, épocas ou a cor, matérias, tipos de animais, vegetais, não é? Tudo. Então tá, a Terra, ela fala, ela explica, ela mostra detalhadamente o que aconteceu e cabe a nós, observando isso, estudarmos e chegarmos a uma conclusão mais justa da Gênese, não é? Então, cabe aqui, por exemplo, ó aqui, ó, esse material não se confunde com esse. No arco-íris há uma nuance. A gente não sabe o final desse material para o começo desse, ou o final desse aqui para o começo desse, nem de nenhum de outro. No arco-íris as cores se confundem. Mas aqui não. A Terra mostra perfeitamente. Aí, se tinha tipos de animais aqui, na época, esses animais existiram. Se tinha tais vegetações, essas vegetações existiram. Se tinha peixes, como é que esses peixes estavam? Ah, então aqui devia ter água, né? Aí fica mais fácil estudar. É bom, não é? Ó, ó quanto ela fala. Uhum. Ó, eu nunca tinha. Eu andava, eu achava interessante que eu encontrava essas coisas lá na terra do meu avô. Eu não sabia o que era. Tem material que a gente pode pegar assim com a mão e ele vai se soltando. Tem gente aqui que pega com um martelo e vai quebrando. E em meio a isso, na história, nós vamos encontrar. Ainda não é esse aqui, é. Deixa eu ver aqui se é esse. É isso daqui, ó. Nós vamos encontrar nessas rochas animais aí, ó, que de repente ficou na pedra. E aí? Como é que foi isso? O que aconteceu? Né? Ô, gente, o que é isso? Que animal é esse? Como nós temos os dinossauros, as provas reais que eles existem. Ou seja, é um fato. Então a Terra fala: olha como ficou as impressões dessas criaturas, os ossos, perfeitamente, ó. Como é que foi? Pensa aí, Deus sabe fazer os detalhes, é brincadeira, ó. Um artista não esculpe tão bem uma coisa dessa. É simplesmente magnífico. Olha para aí. Olha, um dinossauro. Não adianta. É incontestável que não seja, não é? Olha aí. Então, nós Sim. vamos encontrar dentro dessas rochas materiais deles, de todos os outros tipos, de outros animais, vegetais. É, outros tipos de material, como por exemplo, vamos ver se ele está aqui. Eu não sei se aqui nesse. Quais são as camadas que. Aqui ainda, daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco para esse aqui. Vamos lá.
ou toda vez que eu aperto aqui, esse cabo vem e demora a voltar. Pronto, sai. Por exemplo, ainda não quero agora não. Pronto, é aqui. Ó, nas roças nós vamos encontrar, naquelas rochas, nós vamos encontrar material desses tipos aqui. Ó, lindíssimos. Coisa assim, fantástica. Quer ver? Olha aqui uns que tenho que guardei aqui. Rochas, o rudimentar, carbonatos, que são o que nós estudamos. Ó, dolomito. Olha o tipo de material que é o dolomito. Então nós temos história. Olha isso aqui como é lindo. Ó, É, vê que coisa, rapaz. Deixa eu clicar nele aqui para ver. Olha que coisa. Meu Deus do céu, olha para aí. Isso é nosso papai do céu. Isso aqui é a calcificação da Terra, né? A Terra, a gente pode andar nela por conta desses minerais. É os ossos da Terra. Imagine que coisa impressionante. Como se formou ao longo do tempo aí. Todo tipo. E olha cá. Então aqui tem histórias, aqui tem muito o que se falar. Por que essa montanha ela subiu? Ou ela já estava? Ou foi água que foi cavando isso aqui? Aí tem todo o estudo. Quem está na geologia, já que é uma ciência, e essa ciência surgiu no século XIX, faz pouco tempo, não faz muito tempo não. Olhando, faz pouco tempo. Então nós temos toda. Olha, isso aqui, esse material que tem em lugares, né? Eu ficava olhando assim, o mar vai batendo aqui, vai caindo de pedaços, e tem as casas que construíram ao longo do tempo, o mar foi derrubando isso aqui, esse material, que ele não é como rochas, não é? E esse material vai cedendo, e a criatura vai, provavelmente, né? Temos lugares aí, por exemplo, que é o giz, né? Que ele chama giz ou cré. Aqui, ó, cré é chamado de giz ou cré ou greda. Esse material que forma isso aqui. E isso tem lugares que estão ameaçados, muitas residências, elas já não tem como escapar. Olha aqui, o giz, o martelo aqui. E é fácil de mover pedaços dessas matérias. Ou seja, a ciência, a geologia, ela conta, tem histórias aqui impressionantes. Deixa eu ver isso aqui. A gente encontra com facilidade. Tem muitas pedras por aí em lugares que pessoas compram. Olha que coisa linda. Quanta história tem por aqui. Isso aqui são camadas, camadas, camadas. Aí tem umas cores mais fortes, outras mais claras, de acordo com o material ao longo do tempo. É o que nos mostra a gênese que nós estamos estudando aqui no nosso texto. Então, agora a Gênesis vai ficando mais sólida, mais justa. Por quê? Porque é uma ciência e é sólida, precisa como a matemática. Precisa. E essa ciência ela é muito importante porque nós vamos conhecendo o solo que pisamos, não é? E Deus vai mostrando para nós as lições. Olha, que já teve muitas criaturas, séculos e séculos para formar essa camada aqui. Agora, que criaturas viviam aqui? Vão lá, descubram, estudem. Vocês têm que fazer isso, isso é obrigação nossa, que estamos aqui na Terra. Quem estuda essa ciência tem que fazer isso. Ah, né, vamos fazer o seguinte, eu acho, não, não tem que ter o acho, aqui tem que ser feito matemático, tem que ser justo. Então, essa ciência, a geologia, ela surgiu para tirar todas as dúvidas dentro do fato, pegando, analisando, tocando, experimentando em outros lugares e constatando que a verdade é essa. Se lá no sul teve inclusive, se eu não me engano, há alguns anos aí encontraram algum animal, parece que lá no Rio Grande do Sul, um animal bem raro. Agora eu não tenho
Eu vi isso em repórter, mas não tirei nada. Como estão descobrindo, de vez em quando conseguem encontrar aí criaturas através disso, né, que ficaram as suas marcas, suas impressões nas rochas. E isso leva a criatura a ter uma ciência mais justa, mais compatível com a verdade. Para deixar do baixo, né? Porque o homem aqui ele só observa. Ele só observa. O homem, ele não, como nós sabemos, ele não cria, ele observa, ele experimenta, ele faz análise. Então ele vai encontrando essas coisas e vai anotando e quem tem essa afinidade vai por ali cada vez mais explorando. Tem muitas descobertas maravilhosas a esse respeito. Então, quando nós olhamos essas ciências, por exemplo, a geologia, século XIX, foi longe, está longe de nós, está nada. Está ali, ó. Parece que a porta, acabamos de fechar a porta do século XIX. Faz pouco tempo. 1800 e eu não sei qual é o ano exato. Mas, ó, faz pouco tempo. Estamos em 2020 e 21. Então, faz quanto tempo? Quantos séculos? Faz 2 séculos? Ainda não faz 2 séculos. Ou seja, pelo que nós vemos hoje, todos aquele passado, aqueles séculos, milênios, né? Lá em Sócrates, Platão, em outros como Abraão, Moisés, imagina, estava longe isso aqui. Agora que a gente descobriu faz pouco tempo e ainda se estuda. O espiritismo é ciência, porque os espíritos vão mostrar e detalhadamente André Luiz fala em livros, como Emmanuel e outros, o que se passou por ali, eles comentam, porque eles têm conhecimentos, inclusive eles têm uns registros. Isso aqui é o mais interessante. Os espíritos eles têm isso tudo guardado. Memória de Suicida, no livro. Eles fazem até viagem como foi que foi construído a Terra. Eles mostram desde o início. É fascinante. É de arrepiar, mas só quem viu ali foram os suicidas. Eu nunca vi, mas eu assisti lá ouvindo o áudio e aquilo ali era impressionante. Parecia, não dava para a gente ver como eles viram. E isso só na memória de uma pessoa, um suicida. E os outros que estavam assistindo, todos eles eram necessitados como ele, aquele sozinho, servia de exemplo para todos os outros. Então eles viram o tamanho da potência de Deus, porque eles se atreveram a tirar a vida do corpo. E aí, isso é caro. Então, como a doutrina espírita ela é ciência, por que ela é ciência? Por quê? Porque ela trata da causa do problema. Ela não trata do, do fenômeno. Por exemplo, a Terra, esse é o fenômeno. A gente vê lá as camadas, são os efeitos. De onde vieram isso? Veio de outras existências, de outros tipos de animais que já passaram. E eles morreram como morrem todos os corpos. Mas ficaram a história deles aí, ó. Pode escavacar devagarzinho aí, vão fazendo com muita sutileza, que vocês vão descobrir muitas coisas. Então é maravilhoso para nós que estamos estudando o, a codificação, porque os espíritos dão exatamente o que é mais precioso, a causa. Por que, não é- quem acredita em Deus, ótimo. Mas, por exemplo, por que Deus deixou existir isso? Por que ele não varreu? Não é? Ele disse, não, tudo fica que é para eles estudarem. Isso aí vai ser bom para eles, que eles têm que estudar. Eles têm que desenvolver esse lado aí. Como disse Jesus, né, inclusive está na codificação, nós vamos ter que saber de tudo mesmo para, desculpa, para ficarmos espíritos puros.
Eu ainda não estudo esse material, mas já tive a oportunidade, quando criança, pegar nesse material que muitas vezes eu pegava, parecia uma bolacha, assim, quando eu tocava no material ele se quebrava, assim, com facilidade. Já eu tocava numa pedra, ela não se quebrava assim, mas outros parecia que eram umas folhas. Eu pegava numa pedra grande assim e ficava mexendo com ela e ela ia como é que chegamos? Se desmembrando, né, em camadas. Eu achava esse material interessante. Inclusive, na luz do sol brilhava, tinha hora que até refletia o sol assim nos olhos, né? E quando a gente andava, a gente via assim algumas luzes e era exatamente quando o sol batia, refletia sobre a pupila nossa, de cada um. Interessante, eu dizia, puxa, mas por que? Será que isso é caro? Até hoje eu guardo isso. Será que isso é caro? Mas é a história que Deus deixou para todos nós. Imagina, né? Por exemplo, como é que as montanhas surgiram, né? Esse é estudo que a gente vai continuar. Por que que tem lugar que a pedra parece que ela foi bem lapidada, sabe? Bem lisinha. Eu vi essa descoberta fazendo a reportagem, foi o que? Há uns 5 ou 6 anos atrás. Eles estudando, eu digo, ó, eles estão estudando agora esse assunto. É por isso que o homem acha que já sabe de tudo. O homem diz que conhece 4% do universo. Conhece nada, meu amigo. Você me perdoe, você não conhece mesmo. Não conhece, não. Inclusive, isso é bater o martelo, porque a matéria é infinita. Meu amigo, não dá para você dizer. Deus não fez nada que tem fim. A matéria, ela é infinita as combinações. Não dá. E o homem dizer que conhece 4%. Que conversa é essa que você conhece, rapaz? Ah, sim, mas lá no Sol é hélio. E os outros sóis também são hélio. É, que queima, sim. Mas dizer que 4% do universo. Quem é você para calcular já o universo? Não tem. Então nós estamos ainda muito longe. Mas é uma ciência muito importante que nós temos, porque é fato, que é a geologia, né? Como a matemática e outras que vêm. E o espiritismo como ciência, porque as pessoas têm dificuldade de querer entender por que a doutrina espírita é ciência. Porque ela mostra a causa, ela não mostra o efeito, porque o efeito está na sua cara, você está vendo ele. Né? Por exemplo, uma criança vê um espírito, aí ela viu o avô dela, conversou com o avô dela. Isso é um efeito. Mas quem foi que causou isso? A pessoa que desencarnou, que era da família, veio apareceu para a criança. A causa é essa. Então a doutrina espírita mostra que essa causa é a mais importante. Deus está mostrando que, ó, tá vendo aí, vocês aqui já teve gente que passou, ou animais e etc., minerais, ó, há bilhões e milhões de anos. A Terra tem o quê? 4,6 bilhões de anos, né? Parece ser muito, né? E no início era magma, né? Fazer o resfriamento, essa coisa toda. Imagine quanto tempo. Nós estamos estudando justamente a doutrina espírita dessa forma. E o que é que tu fala, Arminda, aí dessa parada? Olá, pessoal. Desculpem o atraso aqui, ó. Tranquilo, menino. Oxe, Tava tranquilo. até, perdão, não estou muito católico hoje. O... Mas isso é uma questão da nossa, tão pouco que nós somos, né? Uhum. Dessa imensidão de universo, né? Uma, uma, é sempre prova de que ainda temos muita coisa, né? Quanto mais se sabe, menos se sabe, né? Quanto mais portas tu abre, mais portas ficam por abrir, né? Mas É, a gente vai andando, né? E descobrindo e aprendendo aos poucos, né? Mas também sempre tentando manter a humildade, né? Sem tentar ter sobranceria sobre as coisas, né? De que fazemos e acontecemos, né? Mas não, temos que ter realmente essa humildade de que estamos aqui nessa
nesse pequeno espaço, né? Mas de um espaço muito grande que ainda pouca ideia fazemos de quão grande é. Pois. Foi citado alguns nomes aí de matéria, mas nós temos muitos tipos, né? O barro mesmo, a argila, né? São tipos. Tudo veio água, fogo, pedras, né? De tanto água e fogo nessa área, terminou formando muito material diferente. Eu vou mostrar aqui algo mais também interessante para nós, que é bom que cada vez mais estudemos. E deixa eu botar aqui isso aqui. Cadê? Aqui agora. Antes de vir para cá, eu acho que eu vou para aqui. É, eu quero, antes desse, sai agora, meu filho, sai daí. Aqui. Aqui nós temos camadas da Terra, né? Camadas internas da Terra. Aí nós temos a crosta, manto, núcleo, né? E eles já chegaram a essas conclusões aqui, ó. Nós já fomos aprofundados aí dentro da Terra, dessa bola, que são quilômetros de profundidade até chegar ao magma. Então, a crosta continental, né? Nós vemos aí os mapas dos países. A crosta oceânica, onde estão repousados os oceanos. O núcleo interno da Terra é fogo, né? Isso aqui é magma puro. Ave Maria, a temperatura absurda. Me parece que essa temperatura aqui é a temperatura da superfície do Sol. É a mesma temperatura, 2000 não sei quantos graus, se eu não me engano. A temperatura da superfície do Sol, não é dentro do Sol. Então, essa parte nuclear aqui tem a temperatura aproximada aí da temperatura da superfície do Sol. Aí nós temos o núcleo externo, não é? Quase que se confundindo com o núcleo interno, mas a coloração a gente vê a diferença. O manto inferior, né? Essa parte aqui. E esse amarelão mais. E esse manto superior. Até chegarmos à nossa crosta, onde nós pisamos, onde nós viajamos, onde os aviões pousam, aonde os mares repousam. E a atmosfera nossa que está mais acima, onde provavelmente a mais acima está as colônias, a nossa habitação espiritual, envolvendo o planeta. Então, isso aqui já é bem explorado. Já disseram tudo? É claro que eu acredito que não, porque não disseram tudo. No mar tem muita coisa ainda para ser descoberta, então tudo isso faz parte. Mas todos os que contam essas histórias nessas rochas faz parte. Então ainda tem muitas coisas para estudarmos. Embora a grande maioria parece estar querendo. Tem os que estudam aqui, mas querendo lá fora, né? Querendo para as estrelas, querendo ir a galáxias, querendo viajar mais dentro da nossa galáxia, conquistar outras coisas. Mas, cadê? Tinha uma coisa que eu gostaria de comentar. Aqui são os materiais que existem, né? Marna. Esse tipo de marna, que é tipo, como é que chamamos é o mineral, né? Que tipo o barro, né? A argila. Aí ele faz aqui uma questão de porcentagem, por exemplo, do mineral argiloso, de 0 a 95%. Nós temos a argila aqui, 100% argila, que eu acho que todo mundo já brincou com argila, onde o nordestino muito faz, por exemplo, objetos, né? Cavalos, tantas coisas que eles fazem com argila. Aí tem os tipos diferentes, como está aqui um canivete e que o cara aqui está aqui explorando alguma coisa aqui nesse material. Todos eles dessas camadas que a Terra guarda como informação para nós. Maravilhoso. Aí o cálcio, e etc, etc. Aí a química vai longe. Eu acho que era por aqui que queríamos chegar. Olha que coisa interessante, não é? Inclusive o sal, né?
muitas montanhas de sal onde está esse sal, né? É incrível. Olha isso aqui. Deixa eu botar aqui. É simplesmente. Ah, ele fica só desse tamanho, né? Que pena. Pensei que ele ia ficar um pouquinho maior. É impressionante essa cor aqui, cara. Essa cor e um picareta ou um martelo, coisa do tipo aí. Olha essas camadas, quantas de informação. É simplesmente fantástico. Olha esses aqui. Inclusive, isso aqui é perigoso, né? A gente fazer andada por aqui pode uma camada dessas deslizar aqui, já foi quem está aqui por perto. Perigoso esses terrenos. Muita informação, muito o que se estudar aí, olha as diferenças. É simplesmente só Deus. Ó. E daí vamos se encontrando, né? Materiais para fazer e explorar, para fazer construções, pisos, cerâmicas e etc. Então nós temos, assim, uma variedade muito grande de material. Foi o que nós acabamos de ver, de outra forma, o núcleo da Terra e etc. As camadas. E aí, eu acho que aqui é o suficiente para nós não irmos tanto. Porque devagarzinho a gente vai conquistando as informações. É tudo isso já é o suficiente? Nada. Temos que pesquisar mais, temos que procurar mais informações. É bom sempre, tá? Eu deixei o link aí para quem quiser olhar mais e explorar mais, tá? Então, eita, aqui eu tinha mostrado, mas não fui os detalhes aqui, terminei não dando ok. Cadê você? Aqui. Era isso aqui que eu tinha mostrado antes, não foi? Que a crosta continental, oceânica, o núcleo interno e externo, o homem já estudou um bocado de coisa. Isso em pouco século. O quê? Um século e pouco. Um século e pouco. Agora as nossas ferramentas estão melhores para estudar e observar isso. Então, meu Deus, nós te agradecemos mesmo por tantas informações. Eu mesmo vou querer aprender um bocado de coisa desse tipo aí, só sabe? Eu só vou conseguir isso com as encarnações, porque eu gosto dessa área da geologia. Ah, eu gosto. Como eu gosto, por exemplo, dessa foto que nós temos aqui, o Sol, ó, ele girando aqui. Ave Maria. Esqueço como era o nome do cara que fez a viagem e viu os planetas girando em torno do Sol. Como é o nome dele? Esqueci. Honra, eu acho que eu se lembro dele. Muito, muito interessante. E assim estamos nós hoje. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vamos lá. Vamos, vamos, como é que chama? Compartilhar fichinhas de informações, né? Se não, vamos terminar por aqui hoje. Então vamos, né? Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento ímpar. Misericordioso Pai, que o Senhor nos abençoe sempre. Te agradecemos por essas informações, por esses estudos, por assistência espiritual que temos, pela companhia de muitos bons espíritos que aqui estão nos ajudando. Aqui conheçamos as verdades e que possamos incuti-la em nós espíritos necessitados do conhecimento, para que possamos assim voar melhor e com mais segurança. Pois na aliança com a vida material, o espírito sempre sai ganhando. Porque é assim que o nosso Pai vai nos ensinando. Estudando, compreendendo, entendendo e aprendendo. Com Deus sempre. Nós te agradecemos, Deus Pai, por tudo que o Senhor aqui nos oferece. Que o Senhor abençoe esses espíritos que estão conosco e que ainda se estabelece aqui para nos ajudar durante a semana. Que o Senhor abençoe aqueles outros
que queiram melhorar-se, que queiram crescer e avançar espiritualmente. Que o Senhor os leve e os guarde em colônias onde possam aqueles que necessitam de se recuperar, de recuperação, porque ainda sofrem. Que de alguma forma eles sejam abençoados pelo Senhor nosso Pai. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guie e nos guarde. Que para todos uma ótima semana. Que todos os dias sejam melhores do que o dia que está se passando. O próximo dia seja melhor, sempre assim. Em teu nome, Deus, damos por concluído mais o estudo da doutrina dos Espíritos, desejando a todos muita paz. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.